Bom dia mais uma vez, né, desse sujeito campeiro. Eu passei uma noite inteira acordado, e aí chuva esporádicas, né, caía, e com esses comentários aí que o sul do Brasil iria ser afetado por granizos, por ventos fortes, tornados e ciclones ou coisa assim, né? Então todo mundo, com certeza absoluta, sempre numa hora dessa, a pessoa se apega bastante com Deus, viu? E é importante se apegar com Deus. Eu, independente de tornado, independente de ciclone, de ventos e chuvas de granizo e ventos fortes, o Daniel sempre se apegou com Deus, desde pequenininho, viu? Desde pequenininho. Então, o Daniel tem hoje 65 anos de idade. E o Daniel sempre foi muito, mas muito apegado com Deus. Graças ao meu bom Deus, né? E é um conforto espiritual que te dá uma tranquilidade muito grande, né? Ainda há pouco, quer dizer, nas madrugadas, o Daniel fez um vídeo, um comentário referente à questão do medo. Vocês podem acessar os meus rios aí, as minhas postagens, que vocês vão estar sabendo, né? Então, a necessidade de ter Deus não é só na hora da dificuldade, é todos os momentos, entende? É todos os momentos, não tem outro caminho. Você, olha, faz o quê? 2 minutinhos atrás eu estava assistindo um vídeo da Thalita, uma menina evangélica que é uma cantora maravilhosa, e falando daquele hino que quando todo mundo foi embora, Deus ficou. Que coisa linda, rapaz. Porque Deus sempre vai estar no teu socorro, né? Mas não espere a buscar Deus somente nas tuas dificuldades, né? Porque Deus, ele vai se fazer presente na tua vida. Mas muitas vezes, no meio da tua caminhada, um esquecimento que você tem de Deus, acontece tragédias na sua vida. Não que Deus é a favor das tragédias, mas é que quando você se apega com Deus, as forças espirituais, elas te protegem, entende? Quando você se apega com Deus e pede a Ele sabedoria, você não vai fazer besteira. Por exemplo, você está indo numa rodovia. Se você tiver Deus, pensamento em Deus todos os momentos, você não vai fazer uma ultrapassagem proibida. Agora, se você tiver, né, ouvindo aquela música, né, aquele tuxe, 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 e pensando em outras coisas, muitas vezes pensando até naquela, né, prostituta que você levou para o motel, enquanto a tua família, a tua esposa estava lá dentro da tua casa, você acha que você vai estar protegido? É um vacilo, pequeníssimo vacilo, rapaz, que você comete nas rodovias. Você se envolve no acidente. Eu andei postando algumas coisas aí referente a essa situação. Não estou condenando a quem se acidentou. Eu estou comentando apenas um exemplo.
Eu vi nas postagens que eu, postei aí, rapaz. Caminhoneiros incoerentes aí, ó, querendo ultrapassar em lombada. Ainda bem que tiveram alguns veículos que saíram por acostamento. O cara quase que perdeu a vida dele, tava de frente com 2 carretas, rapaz. Entende? Então, às vezes eu acho que quando eu faço alguns vídeos, eu sou um pouco duro, sabe? Nas minhas palavras. Mas é necessário. É necessário. Porque o filho, ele tem que ser corrigido pelo pai. Mas corrigido com autoridade. Porque senão ele não vai se consertar. Não vai. Eu não estou falando de bater, de massacrar, de deixar marcas, empurrar para a parede, açoitar. Não estou falando isso. Meu pai, por exemplo, quando ele ia, desde pequenininho, cada vez que ele ia falar comigo, ele me pegava pelo bracinho, sentava com autoridade numa cadeira para falar comigo. E se eu baixasse a cabeça, ele pegava no meu queixo e falava assim: olha dentro dos meus olhos que eu quero falar com você. E eu estava ali tremendo de medo. E ele dava os conselhos com autoridade, nunca bateu, nunca precisou de espancar pelo menos eu, entendeu? Então, o Daniel cresceu, foi crescendo, depois se tornou uma pessoa de um aprendizado que todo adulto já tinha. E com 10 anos de idade, o Daniel já foi trabalhar, já foi defender sua vida por conta própria e tudo mais. Entendeu? O Daniel nunca passou por uma delegacia por coisas erradas. O Daniel sempre puxou o pai dele. Meu pai nunca ficou devendo 1 centavo para ninguém. Ele sempre foi cumpridor dos seus deveres. Era aquela época para se dar em garantia do negócio, arrancava um fio do bigode e dava por garantia. Meu pai era assim, rapaz. Era desse jeito. E eu sempre tive a certeza absoluta que se eu fizesse algo de errado, rapaz do céu, eu temia o meu pai, temia ele e amava também, viu? Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria para poder conduzir a nossa vida, entende? Então, quando você teme a um Deus todo-poderoso, você pede a Ele sabedoria, você leva a tua vida com mais facilidade. Essa é a verdade. Tem muita gente aí que está lembrando de Deus só quando está com a perna quebrada no hospital, quando está estendido no asfalto, quando se acidentou, ficou preso nas ferragens, o carro pegou fogo, aí ele lembra de Deus. Aí ele lembra, entendeu? E a vida inteira dele, ele não lembrou de Deus. Entende? Deus quer ser adorado toda hora, todo momento, porque Ele é a tua criação. Então não perca tempo, porque esses vendavais que tá vindo aí, a Bíblia fala que nós estamos no finais dos tempos e Cristo está voltando. E já são sinais visíveis da volta dele. E outra coisa, hein? Segundo a Bíblia, diz que essas tormentas que acontecem por aqui, conforme aconteceu lá em Rio Bonito, você, segundo Cristo, é apenas o princípio das dores.
porque coisas piores vão acontecer. E a hora que começar a dar terremoto, vulcão, vendavais, furacão, o que você me diz? Inundações. O que você me diz? Será que não está na hora de despertar? Meu avô, eu vou contar a historinha dele bem rapidinho. Ele casou bem novinho com a minha avó. E ele sempre foi uma pessoa muito apegada com Deus, mas não tinha um minuto sequer que ele não estava com o pensamento dele em Deus, juntamente com a minha avó. Os dois, eles viveram 60, mas quase 68 anos, parece, juntos, casados, entendeu? No meio do mato, na fazenda que ele tinha ali perto do Paraíso do Norte. Aí, os dois eram muito, rapaz, de uma adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. Ele não, ora, era para tomar café, ele orava. Era para almoçar, ele agradecia. Era para jantar, ele agradecia. No dia de ir para a igreja, aí sim, rapaz, aí que Deus se aproximava dele. E a minha avó, a mesma coisa. Mesma coisa. Ao longo de uma vida inteira. E eu bem pequenininho, meu pai, né, ia na casa da minha avó, né, e do meu avô. Aí eu lembro disso até hoje. Que ele falou para Deus assim: ó Senhor, eu não quero dar trabalho para ninguém na minha morte. Não quero. Porque eu quero que o Senhor me recolha quando eu estiver dormindo. Que o Senhor me dê um sono reparador e não me deixe acordar e me tenha nos teus braços. Depois que ele estava com quase 80 anos, uma coisa assim, a minha avó sempre tinha um compromisso de levantar de manhã, bem de madrugada, ele ficava na cama dormindo. Aí ela fazia o café, né? Era na época que o Paraná estava sendo desbravado. Aí ela fazia o café, fervia o leite, cortava uma fatia de pão, botava numa bandeja de madeira, levava no quarto, acordava ele e colocava em cima das pernas dele ali, né? Aquela mesinha, né? Com duas perninhas, né? Que a perna fica livre embaixo, vira uma mesinha assim, né? Aí ele tomava o café e comia a fatia de pão. E depois ia para a fazenda trabalhar, entende? E ela nunca falhou um dia desse compromisso, num dia. Quando ele estava com quase 80 anos de idade, ela fez a mesma rotina. Ela foi fazer o café, acendeu a lenha do fogão a lenha, aí pegou o café em coco, foi lá moer, né, para poder fazer o pó, entendeu? Cortou a mesma fatia de pão, pegou a nata do leite, passou na fatia de pão, colocou na bandeja, chegou no quarto, bateu nas costas dele, ele estava coberto, e falou: Zeca, o nome dele era José, mas ela chamava de Zeca. Aí o Zeca não acordou. Aí ela achou estranho aquela situação. Quando puxou a coberta, meu avô já estava nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo e tinha partido, entende? A morte que ele pediu, ele recebeu, devido à adoração a esse Deus Todo-Poderoso. E a minha avó fazia a mesma coisa. 3 meses depois, ela partiu para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo. E os dois estão enterrados no mesmo túmulo, lá em Paraíso do Norte. Entende? Então Deus reserva coisas maravilhosas para a tua vida.
Quando você tem uma adoração verdadeira, lembra de Deus todos os momentos, você não vai ficar padecendo num hospital uma vida inteira aí, um tempo inteiro, dando trabalho para todo mundo. Deus olha o teu conforto, rapaz. Deus cuida de você. Porque você um dia vai ter que morrer, mas você não é eterno. O teu corpo não é eterno. Um dia ele vai ter que partir, entendeu? Então essa é a importância da adoração verdadeira, o agradecimento, né? A esse Deus Todo-Poderoso. Que o Daniel sempre fala, né? Que ele fica as madrugadas inteirinho acordado. Fica fazendo o quê? Fazendo os videozinhos dele, postando no Facebook, ora no YouTube. E ele sempre diz que é apegado com Deus. Mas claro que eu sou, rapaz. Você pensa que eu vou desperdiçar o silêncio das madrugadas? Eu não tenho ninguém perto de mim, porque eu moro sozinho num motorhome. Entendeu? Eu fico fazendo o quê? Fico orando para mim, para você, para o mundo inteiro, né? Que Deus venha derramar suas, né, gratuitas bênçãos na vida de todo mundo, para que o mundo seja mais harmonioso, que haja menos guerras, porque a destruição total do nosso planeta vai ser por questões financeiras, viu? Ninguém vai fazer guerra para não ganhar nada. Você já viu algum ladrão entrar na tua casa se ela estiver vazia? Ah, para que ele vai entrar lá? Ele vai quando tem alguma coisa do interesse dele. E as guerras são a mesma coisa, entendeu? É em busca de território, ganhar territórios, minas de petróleo, minas de ouro, de diamante, de minérios das mais variadas espécies, entendeu? É por isso. E vai chegar o ponto, se o ser humano não ter um certo cuidado, é um vacilo da parte desses que estão nos altos comandos, porque vai chegar o momento que eles mesmos vão querer se matar, entendeu? Porque eles já vão estar sendo muito perseguidos. E eles estão com um botão-chave que pode soltar uma bomba para acabar com o planeta, a humanidade inteira, já que ele está querendo se matar, porque está sendo perseguido. O que ele vai fazer? Ele vai acionar um botão daquele lá, rapaz do céu. Vai desviar até a rota do nosso planeta, viu? E aí todo mundo se extermina, entendeu? É isso que vai acontecer. Mas é óbvio que vai acontecer, entendeu? Ah, já que eu vou morrer, que eu vou me matar, então que todos vão comigo. É isso que vai acontecer, rapaz. São loucuras do mundo espiritual que a humanidade inteira hoje não entende essas coisas. Não entende. Entendeu? Tem quantas famílias aí, ó, pai tirando a vida da esposa, do filho, e depois vê a cagada que fez, aí dá um tiro em si próprio e acaba com a própria vida. A mesma situação vai acontecer com essas histórias de guerra aí, ó. Mesma situação. Não vê o caso do Hitler? Ele se matou. Mas quanto eles deixou enterrado e cremado naqueles fornos de extermínio? Todo mundo foi primeiro e ele foi depois. Será que valeu a pena? Vamos contar bem a verdade. Sinceramente, viu? A falta de amor para o nosso semelhante, quanto menos ela está distante, mais tragédia na tua vida acontece.
Tem um versículo bíblico que diz assim: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é falta de amor, entendeu? Porque se você amasse o teu próximo como a ti mesmo, você não causaria guerra, você não se colocaria no lugar do teu próximo, na frente, encostado num paredão, e ia mandar um exército te metralhar ali. Você não faria isso, entendeu? Não faria. Eu vou encurtar esse vídeo aqui, porque senão Daniel é um tagarela, né? Quando começa a conversar não para nunca. E todo mundo tem que ir para os seus trabalhos e tal. Mas conselhinho do Daniel para vocês assistirem meus vídeos quando você estiver tranquilo dentro do teu quarto, tenha tempo, né? Vá assistir o vídeo do Daniel quando você está correndo para o trabalho, não, porque os vídeos do Daniel é assim, bem educativo. E eu gosto de explicar as coisas, né, com bastante cuidado, né? Então, eu tenho visto a correria do dia a dia aí do pessoal. Às vezes quer mostrar alguma coisinha assim, a pessoa tá olhando no teu celular e ao mesmo tempo ele tá com o olho em outro canto, entendeu? O ouvido dele tá em outro canto. Ele não é capaz de parar para pensar, para poder ver se aprende alguma coisa, entendeu? Então, você que vai botar o teu carro nas estradas, aqui pelo menos na cidade de Rolândia, eu tô aqui na frente do bar do Vanilson, perto do bar do Zinho. Choveu bastante, tá chovendo. Graças a Deus, aqui pelo menos nesse local onde eu estou, não teve, deu um ventinho, coisinha, michuruca, entendeu? E o Daniel, nas altas madrugadas, sempre, né, fazendo a sua devoção ao Deus que ele serve, e aqui reinou a paz, graças a Deus, né? Então, eu quero desejar a todos vocês que tira o teu carro da garagem, as pistas estão molhadas, nunca tenha pressa de chegar, né? Vai devagarinho, vai em segurança, você vai chegar no teu trabalho, vai executar as tuas atividades e depois, a hora de voltar, volte devagarinho, saiba que você tem a responsabilidade familiar, tem um filho para te dar um abraço. Tua esposa já vai estar com a jantinha quentinha, rapaz, ali te esperando, vai te dar um beijo, te dar um abraço e vai falar, graças a Deus, você chegou. Então não faça besteira, porque se você cometer um vacilo qualquer nessas estradas, principalmente em épocas de chuva, você sabe que o Daniel vai falar, né? Você pode entrar no buraco mais cedo. Tenha uma boa segunda-feira.